Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu não ouvi direito. Boa noite, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, o culto já começou para a glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor através dos cânticos. Convido a irmã Joyce, o irmão Nelson, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor com alegria nesta noite, o dia que o Senhor tem preparado para nós estarmos aqui reunidos como igreja, adorando e bendizendo o nome dEle. Amém? Vamos declarar e bendizer sobre a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Quantos aqui nesta noite pode dizer que a bondade do Senhor tem te seguido, tem sido sobre a sua vida? Amém? Amém? Quantos aqui podem declarar isso nesta noite? A bondade do Senhor tem perseguido a gente, por isso nós estamos aqui nesta noite. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Aleluia. Te amamos, Deus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, cantaremos a tua bondade, porque ela nos seguirá dia após dia. Aleluia. Aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga isso, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo da sua vida. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, amém? É fiel, Senhor, aleluia, em todo tempo tu és tão bom, Senhor, com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua grandeza, Senhor, de geração em geração, aleluia. Glória a Deus. Todos necessitam do amor de Jesus sobre as suas vidas, aleluia. Que a tua graça, Senhor, a tua misericórdia nos alcance, nos alcance, nos alcance. Em nome de Jesus nesta hora, aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu. Ele venceu a morte. Sobre a morte ele venceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por isso estamos aqui nesta noite celebrando a tua morte, a tua ressurreição, Senhor. Aleluia. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. Nos rendemos a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo,
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, nascente ao toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Glória a Deus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, Vosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Para a glória do teu nome, Senhor, nós cantamos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Glória a Deus. Aleluia. Vem conosco andar, Jesus. Guia os nossos passos. Guia as nossas vidas de encontro à tua verdade, ao teu propósito, Senhor. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes
dar. Oh, só tu nos pode dar. Oh, só tu nos pode dar. Aleluia, Senhor. Dessa graça bendita só o Senhor pode nos dar. Aleluia. Louvado é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Que você continue estendendo a tua adoração agora nesta hora, através das suas ofertas, através daquilo que o Senhor tem te dado, do suprimento que Ele tem te dado. Que você possa devolver o pouco do muito que Ele tem colocado nas tuas mãos. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Que a tua graça, Senhor, transborde sobre este lugar. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Obrigada, Senhor. Maior que o meu pecado, amor maior não há. Nada vai nos separar. Nada, Senhor, vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia, o teu nome, Senhor, é sobre todo nome. Obrigada, Senhor, por aquela obra linda que o Senhor fez naquela cruz do Calvário por cada uma de nós. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque o teu amor tem nos alcançado, porque a tua, Pai amado, porque a tua mão, Pai, tem sido sobre as nossas vidas. Aleluia. Obrigada, Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, 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 poderoso. Entre todos, Senhor, Tu és o único Deus, Pai. Aleluia. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, Tu é a glória. E acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Mais forte que tudo, esse nome é, e esse nome é sobre a tua vida nesta noite, amém? É sobre a tua casa, é sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, amém. Aleluia, pode se sentar, amado irmão. Eu quero rapidamente passar os avisos, lembrando que nós temos cultos, preste atenção. Todos os domingos às 19 horas, terças-feiras, reunião de mulheres às 3 horas da tarde. Toda essa programação é aqui no salão da igreja. Às quartas-feiras nós vamos ter, todas as quartas-feiras, culto de oração e ensino da palavra de Deus, às 19 horas. Amém? E hoje nós vamos celebrar então a ceia do Senhor. Só que antes de nós celebrarmos, antes de nós meditarmos na palavra, sobre a mensagem, de reflexão sobre a mesa do Senhor, sobre a morte e ressurreição do Senhor, nós vamos agora tratar de um assunto importante na igreja, que é a ordenação de ministros. Amém? Eu queria que você me acompanhasse, queria que você abrisse a sua Bíblia, o pastor Rafael vai abrir ali também, Atos, capítulo 6, verso 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. Atos, capítulo 6, verso 1, está lá no telão. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque
suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Amados irmãos, esses versículos demonstram que a igreja nomeou diáconos no começo da era cristã. No início, quando a igreja estava ali bem no comecinho, estava ali dando os primeiros passos, então surgiu uma necessidade de ordenar, de colocar então homens que fossem cheios do Espírito, cheios do temor de Deus e da sabedoria que vem do alto, para participar na organização e na distribuição dos alimentos. Lembrando que o motivo veio porque não pense que os problemas de igreja são coisa recente. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, os problemas e conflitos dentro da igreja, desde o início, estiveram presentes. Inclusive, essa foi a causa, esse foi o motivo pelo qual decidiram escolher 7 homens para que esses se tornassem os diáconos. Lembrando que diácono é uma palavra que no original tem o sentido de servo. Amém? Quantos servos do Senhor nós temos aqui? Amém? Então não é nenhuma novidade. O diácono, ele já é um servo antes mesmo de ser nomeado ou ordenado diácono. Todo aquele que segue a Jesus entende que o próprio mestre, o próprio Senhor, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, não é diferente. Nós que somos discípulos, imitadores de Jesus, não podemos achar que nascemos para reinar e para ser servido. Não, nós também nascemos para servir. Fomos chamados por Deus para servir o nosso próximo, o nosso semelhante, e servir principalmente a igreja do Senhor. Amém? Então nós vemos aí que surgiu um conflito. Qual foi esse conflito? A igreja priorizava ajudar os pobres e necessitados que viviam entre eles. E você sabe que no início da era cristã existiam os judeus que se converteram ao evangelho que Jesus pregou. Os primeiros foram os judeus, mas depois esse evangelho foi pregado também àqueles que não eram judeus, que são chamados gentios. Então existia na igreja 2 tipos de crentes: os crentes judeus que vieram do judaísmo e os crentes que eram gentios, que no passado talvez eram pagãos, adoravam outros deuses. E acontece que quando o alimento começou a ser distribuído, lembrando que era a igreja que ofertava, que dava alimento, que dava recursos financeiros, tinha pessoas que vendiam suas propriedades e traziam bens materiais, alimento e próprio dinheiro mesmo para ajudar as famílias carentes. O que estava acontecendo? Apenas as famílias dos judeus estavam recebendo a ajuda, enquanto as famílias dos gentios, os cristãos que não eram judeus, estavam sendo esquecidos, ficando de lado. E foram reclamar para quem? Para os apóstolos. E aí os apóstolos falaram: olha, não está certo, a gente tem que se dedicar à oração, à palavra, é um trabalho árduo, não é certo a gente ficar fazendo tudo. E eu queria dizer para você, meu irmão, que está aí sentado na sua cadeira, Deus não te chamou para ficar apenas sentado aí. Amém? Deus te chamou para trabalhar, para arregaçar as mangas e ser também um obreiro e ser também um homem e uma mulher que serve ao Senhor.
de todas as formas possíveis. Cada um no seu dom, cada um no seu chamado. Não estou dizendo que você, a partir de amanhã, vai ter que pregar num púlpito, ou que você vai ter que, de repente, cantar, ou que você vai ter que sair nas praças evangelizando. Não, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. Uma coisa é certa, eu desconheço o dom de ficar sentado na cadeira. Esse dom não existe na Bíblia. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Talvez uns podem cozinhar e abençoar a igreja através de algum alimento. Talvez outros podem fazer um serviço de manutenção, de eletricidade, de pintura, e vão abençoar da mesma forma a igreja. Cada um tem um dom. É certo que o Senhor quer usar a todos nós. E está errado uma igreja em que apenas uma pessoa faz tudo. Então você percebe, hoje eu estou aqui pregando e também ajudo no louvor. Teve épocas que eu lembro que eu abria a igreja, cantava, tirava a oferta, pregava, dava os avisos, fazia tudo. Isso não está certo, isso está errado, porque Deus não me chamou para fazer tudo. E Deus não chamou você, como eu já falei, para ficar aí apenas assistindo como espectador. Deus te chamou para ser um protagonista. Deus te chamou para participar, para fazer parte realmente da igreja, da obra de Deus, de maneira ativa e não passiva. Então, amado irmão, não está certo uma igreja em que uma pessoa fica sobrecarregada, em que uma pessoa faz um monte de coisa e outras não fazem nada. Está errado. Então, é mais ou menos isso que os apóstolos estavam falando. Não é certo a gente deixar de lado o estudo da palavra e a oração para ficar ainda preocupado com organização, distribuição de alimento, para ficar verificando as injustiças sociais dentro da igreja. Não, vamos então nomear 7 homens. Foram então os primeiros diáconos da igreja. Amém? E hoje nós vamos ordenar um diácono, mais um diácono, lembrando que nós já temos diáconos que servem aqui a comunidade evangélica do Servinho, e hoje nós vamos nomear mais um diácono para a glória de Deus. Amém? Antes eu queria ler alguns textos para que a igreja fique ciente e ajude a pessoa, que vai ser nomeada ou ordenada diácono, ajude-o a lembrar qual é a sua função, qual é a sua responsabilidade. Amém? Eu queria que agora abrisse na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8, nós vamos ler até o 13. Lembrando que em Atos ele já deixa claro que não podia ser qualquer um. Tinham que ser homens cheios do Espírito de Deus, cheios de fé e de sabedoria. Mas Paulo ele dá alguns requisitos a mais, que talvez vão fazer parte daqueles primeiros requisitos de Atos. Então olha aí o que diz, 1 Timóteo 3, verso 8. Os diáconos devem ser dignos, homens de palavra. Preste atenção, irmãos. Não amigos de muito vinho ou de lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém? Então não é uma tarefa fácil. Não é para qualquer um. Amém? Então, o requisito ali, os requisitos, primeiro aí que ele fala, que sejam homens de palavra. Amém? Sim, sim e não, não. Foi o que Jesus ensinou. O que passar disso é procedência maligna. Que fala a verdade, que é honesto. Não amigo de muito vinho. Ele não está dizendo que não pode beber vinho. Porque o vinho fazia parte da cultura judaica e depois da cultura cristã também. Eles tomavam vinho. Só que em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então o problema não é tomar vinho, o problema é encher a cara. O problema é a falta de equilíbrio. E isso não serve só para vinho. Nós entendemos até pela palavra de Deus que serve também para qualquer tipo de alimento.
A Bíblia fala sobre a glutonaria. O glutão é aquele que come além daquilo que necessita, além daquilo que precisa. Come com os olhos. É pecado. Não adianta se escandalizar com um irmão que toma um cálice de vinho ou uma pequena quantidade de cerveja se você come até não caber mais. Às vezes não cabe mais e você está empurrando. Então, meus irmãos, o que a Bíblia recomenda é a moderação. Em tudo nós temos que ser moderados, equilibrados. Não podemos exagerar. É isso que Paulo está falando. Então não pode ser amigo de muito vinho. Não pode ter o prazer, a minha vida gira em torno do vinho. Sabe? Aquele que mora no bar. Está errado. Não pode. Principalmente o diácono. Não pode ter lucros desonestos. Tem que se contentar com o salário. Não pode ser, de maneira alguma, usar o jeitinho brasileiro para conseguir lucros e vantagens. Deve se apegar ao ministério da fé. Ou seja, deve ser alguém crente, né? Alguém crente. Não pode ser alguém que chegou agora, novo convertido, alguém que já tem um pouco de maturidade, já tem um pouco de vivência, experiência com a fé. Consciência limpa. Se preenche todos esses requisitos, vai ter a consciência limpa, obviamente. Então fala também, no caso das mulheres, fala sobre não ser caluniadora, ser sóbria e confiável. E depois ele continua falando para os homens diáconos, deve ser marido de uma só mulher. Ou seja, não precisa nem falar nada, né? Mulherengo não devia nem ser chamado de cristão, muito menos diácono. Então, marido de uma só mulher, fiel à sua esposa, que governa bem seus filhos e sua própria casa. Então, você sabe que o governo da casa, a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus encarregou o homem. Amém? Não significa que, por ser aquele que governa, é aquele que pisa, é aquele que abusa da sua autoridade. Não. Ele também é um servo no seu lar. Ele também ajuda, ele também auxilia, mas ele tem que ter o controle, ele tem que ter o governo da sua casa. Não pode ser uma casa conhecida como uma casa de confusão, de bagunça, onde os filhos fazem o que quer, cada um faz o que quer. Não. Tem que ter os filhos sujeitos às autoridades, principalmente começando pelos pais. Amém? E aí fala então que aqueles que forem assim, aqueles que trabalharem bem, eles vão, em nome de Jesus, ser úteis. Vão ser úteis. Que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos. Agora eu queria chamar aqui na frente os diáconos que já são ordenados. Irmão Nelson, irmã Carmen, irmã Esther, por gentileza. Queria chamar também pastor Rafael. A irmã Noélia não pôde vir porque ela está de repouso devido à cirurgia que ela fez. Então, por isso, ela não está aqui. Mas também é uma diaconisa aqui na comunidade evangélica do Servinho. Por favor, não sejam tímidos, venham aqui. Deixa o Brasil inteiro ver vocês. Amém? Pode chegar um pouco mais perto aqui. Então, nós vamos agora, a exemplo daquilo que aconteceu na igreja de Atos, a exemplo daquilo que aconteceu na igreja de Atos, nós vamos então orar pelo irmão David, amém? Convido o irmão David a vir aqui na frente. Se coloque de joelhos, meu irmão, aqui, ó. Pode ficar de lado para a igreja. Então nós vamos, a exemplo daquilo que nós aprendemos, eu convido a igreja agora a se colocar de pé, estenda as suas mãos também. O irmão David, ele participou então de um curso de diáconos, ele fez um curso preparatório. Além disso, nós já acompanhamos a vida dele há um bom tempo e temos notado que principalmente nos últimos meses, nos últimos anos, ele tem tido cada vez mais um progresso na fé. Ele já tem sido útil, ele já tem servido. Lembrando que mais importante do que o título é aquilo que a pessoa já faz. Se a pessoa já faz, é mais importante do que o título em si. Então ele já tem desempenhado esta função e agora, é claro, depois desta oração, ele vai ser cobrado um pouco mais. Vai ter uma responsabilidade um pouco maior diante dele. Amém? Então nós vamos orar agora. Eu queria pedir para os diáconos
pastor Rafael também estender as mãos, a igreja também estenda as mãos, nós vamos orar então, reconhecendo, ordenando, ministrando sobre a vida dele as bênçãos do Senhor, a unção e a autoridade para que ele exerça esse ministério com excelência. Amém? Senhor, em nome de Jesus está aqui o teu servo, Senhor, o irmão David, que cremos que o Senhor o separou desde o ventre da sua mãe. Ainda antes que ele nascesse, nós cremos que o Senhor já tinha separado, escolhido ele, para que te servisse, para que fizesse a tua vontade, Senhor. Eu coloco as minhas mãos sobre ele, Senhor, em sinal de confirmação e comunhão, de que ele é um diácono, em nome de Jesus, um servo da igreja do Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, como igreja, que as tuas bênçãos, Senhor, que o revestimento do alto, que a autoridade que vem de ti esteja sobre ele, para que ele possa servir as mesas, para que ele possa auxiliar em todo tipo de trabalho, manutenção que for necessária, pela ordem da liturgia do culto, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, Senhor, ó Pai. E te pedimos, Espírito Santo, capacite-o para que ele venha exercer, ó Pai, este ministério, Senhor, esta função, com maestria, Senhor, com excelência, de maneira que glorifique o teu nome e a tua igreja seja edificada para a glória do teu nome, Senhor. É a nossa oração, nós o abençoamos e dizemos que David é um diácono da comunidade evangélica do Servinho. Em nome de Jesus. Amém. Pode se colocar de pé, irmão David. Deus te abençoe. Os diáconos vão te abraçar. Eu queria agora, de maneira simbólica, passar as chaves, não é as chaves do reino não, tá? É as chaves do salão da igreja. Lembrando que o diácono, ele é um servo que faz tudo aquilo que for necessário para ordem, manutenção. Então você sabe que hoje quem faz a limpeza desse salão são diáconos. Irmã Esther, às vezes Noélia, às vezes a irmã Carmen. São diáconos. Quem fez a pintura foi o irmão Rafael, o pastor Rafael. O próprio David, antes mesmo de ser diácono, já estava ajudando a fazer pintura. E outros irmãos também. Mas quem sempre está à frente, quem tem que estar sempre organizando todo tipo de trabalho, manutenção, inclusive também servir as mesas, servir a ceia do Senhor. É função dos diáconos. Ajudar na confecção das cestas básicas que são distribuídas para famílias carentes, também é função do diácono. Hoje a diaconisa irmã Carmen faz isso, junto com o diácono Nelson, mas isso vai ser repartido, compartilhado entre os demais. Então, essa é a função do diácono. Então, a chave, uma cópia da chave da igreja. Porque o diácono tem que chegar antes de todo mundo, verificar se está tudo em ordem, se está tudo ok, e preparar o salão para que a igreja chegue e possa realmente adorar ao Senhor de uma maneira confortável. Amém? Então estou te passando a chave, irmão David. Deus te abençoe. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E em nome do presbitério e de toda a igreja, nós também queremos presentear com uma pequena lembrança. Amém? Deus te abençoe. É óbvio que a igreja vai ficar curiosa, então eu vou pedir para você abrir o presente, tá bom? Porque depois as pessoas vão ficar me perguntando, o que era, o que é que... Música, maestro, música. Amém? Aleluia, glória a Deus. O livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, um renomado teólogo e escritor evangélico. Amém? Então, meu irmão, eu tenho certeza que Deus quer também usar você. Amém? Se coloque à disposição, ore ao Senhor, porque tenho certeza que Ele tem um chamado na tua vida também. Agora o novo diácono vai dar algum discurso? Tem algum discurso? Não precisa pregar por enquanto. Não? Amém. Então, em nome de Jesus, podem voltar. Nós vamos dar seguimento, então, à ceia. A igreja pode se assentar novamente. Só vou pedir para você ficar de pé só mais uma vez depois. Fique tranquilo, tá bom? Igreja, abra sua Bíblia, então, em 1 Coríntios, capítulo 11.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 34. Eu acredito que a maioria de vocês, que já participou de ceia muitas vezes, eu acredito que a maioria de vocês não leu esse texto de Coríntios na íntegra. E hoje nós vamos ler na íntegra, até para explicar o porquê que nós celebramos a ceia do jeito que nós celebramos. Amém? Vocês sabiam que existe pelo menos 5 tipos de celebração de ceia? Desde a ceia aberta até a ceia ultra restrita, nós aqui celebramos a ceia e distribuímos de uma maneira aberta, mas moderada, não completamente, não aberta assim, geral, para qualquer um, não. Nós ministramos e celebramos a ceia para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ler até o versículo 34, então preste atenção. Queria o máximo da sua atenção, faça o esforço para você não se distrair, mesmo que passe um mosquito, mesmo que criança chore. Meu irmão, evite agora conversas paralelas, veja se seu celular está no vibra para ele não tocar, amém? Contribua para o bom andamento do culto. Então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, diz o seguinte: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejam condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Então, meu irmão, eu pergunto para você, antes que você me pergunte, eu pergunto primeiro: quem pode tomar a ceia do Senhor? Quem é digno de tomar a ceia do Senhor de acordo com esse texto? E quem não é digno de tomar a ceia do Senhor de acordo com esse texto? Aonde está na Bíblia a regra? Aonde está na Bíblia a regra que diz que só pode tomar a ceia quem tem 18 anos, quem é batizado? Aonde está?
Não há. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer pastor, teólogo, mostrar para mim aonde está na Bíblia a regra que diz só pode tomar ceia quem for batizado, só pode tomar ceia quem tem mais de 18 anos, só pode tomar ceia a pessoa que congrega na mesma igreja, só pode tomar ceia... E aí vai, meus irmãos, cada igreja tem a sua regra. Tem umas que tem um pouco mais, tem outras que tem um pouco menos, tem outras que não tem nenhuma. A gente tem uma regra, um critério, e o critério é o que está escrito aqui. Quem não pode tomar ceia de acordo com esse texto? São aqueles que não esperam pelos seus irmãos, são egoístas, não querem repartir o pão, lembrando que Jesus, quando ele morreu na cruz, o seu corpo foi partido e ele mesmo disse que o símbolo que representava o seu corpo sendo partido era como o pão. E ele chegou até a dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, fazendo referência ao maná que o Senhor enviou lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava peregrinando rumo à terra prometida. Então, Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, para alimentar, para trazer vida. O pão físico, ele dá a vida física. Agora, o pão espiritual, o pão que veio do céu, esse dá vida espiritual. Amém? Então, o corpo de Jesus não foi partido apenas por mim. Preste atenção, irmãos. Olhem para cá. O corpo de Jesus não foi partido apenas por mim. Não foi partido apenas para você. O corpo de Jesus foi partido para todos os que creem. Para toda a igreja. Aliás, Jesus morreu pelo mundo inteiro, mas é óbvio, somente aqueles que creem que vão receber a vida eterna. Somente aqueles que têm a fé genuína, que está acompanhada de verdadeiro arrependimento, somente aqueles que nasceram de novo, é que de fato herdarão a vida eterna. Mas é fato que Jesus deu a oportunidade para todos receberem a vida eterna quando morreu lá na cruz. Amém? Então o corpo foi partido só por você? Só por mim? Por todos nós. Então por isso que ele pegou o símbolo, o elemento, é apenas um elemento que não se transforma em sagrado. Nós não temos nenhum tipo de misticismo na celebração da nossa ceia. Nós fazemos aquilo que Jesus e o apóstolo Paulo ensinou. Fazer isso em memória de mim. Toda vez que a gente pega o pão e pega o cálice e bebe, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Lembrando que um dia, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por você. Memorial. Coloque isso, grave isso. Ceia é um memorial. Fazei isso em memória de mim. Ele não disse que quem tomasse a ceia ia ser salvo. Ele não disse que quem tomasse a ceia ia ser curado. Ele não disse que quem tomasse a ceia ia ser liberto. Não. Ele disse que quem tomasse a ceia iria lembrar que ele morreu na cruz. Você consegue lembrar agora que Jesus morreu por você? Amém? Quantos lembram? Claro que você não estava lá 2000 anos atrás, mas você leu, e por mais que você não tenha lido hoje, você leu às vezes a semana passada, o trecho que fala da morte de Jesus, mas qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento, você tem a capacidade de lembrar que Jesus morreu por você. Amém? Se você lembra constantemente que Jesus morreu por você, e que se você valoriza isso, tentando viver uma vida piedosa em santidade, justiça e amor, o princípio da ceia está presente dentro da sua vida. Amém? Então tem gente que fala assim, que nem na época da pandemia, e agora eu vou ficar sem ceia, eu vou ficar fraco. Não, meu irmão, a ceia não te fortalece. E sim a fé no princípio que está por trás da ceia. Mas se é o princípio que é o mais importante, eu não preciso do elemento para lembrar. Eu posso lembrar apenas usando a minha mente. Jesus morreu por mim. Glória a Deus por isso. Era para eu estar morto. Eu estava perdido em meus pecados e minhas transgressões, mas o Senhor me amou de uma forma tão grande que Ele deu o seu único filho, para que eu não pereça, mas que eu receba a vida eterna. Eu posso fazer isso, eu não preciso do elemento. Agora, Jesus, para reforçar o seu ensino, ele usava alguns mecanismos, algumas ferramentas. Uma das ferramentas que ele usava para reforçar os princípios que ele queria ensinar eram as parábolas.
Mas as parábolas em si, elas não eram sagradas, elas não eram santas. Repetir parábolas não fazia ninguém mais espiritual ou mais forte espiritualmente. Não. Agora, praticar o princípio que está por trás das parábolas, isso sim, fortalece qualquer crente seguidor de Jesus. Se uma pessoa faz a vontade de Deus, é isso sim que fortalece a sua vida. Amém? Então, o princípio da ceia é sagrado. O que está por trás da ceia é extremamente sagrado. É a lembrança que Jesus morreu. Esse pão simboliza o corpo. O cálice simboliza o sangue. Por isso que ou era o suco de uva ou era o vinho. Porque a cor do suco de uva integral ou do vinho lembra muito a cor do sangue. E o pão lembra muito a cor da pele humana. Não é? É engraçado que alguns podem falar assim, mas eu sou um pouco mais moreninho, queimei um pouco mais no sol. Mas tem pão para todos os gostos aqui, meu irmão. Tem os pão mais branquinhos, tem os que queimaram um pouquinho mais, são mais moreninhos. Amém? Mas, irmão, é o símbolo. Não valorize o elemento mais do que o princípio e o símbolo que está por trás dele. Tem gente que está valorizando muito mais os elementos, os objetos. Não é por isso que tem igreja que está distribuindo um monte de coisinha. Toma isso aqui que veio de Israel. Toma essa rosa, toma esse azeite, toma esse óleo aqui que veio de Israel. Essa água que veio lá, que foi abençoada pelos... Meu irmão, isso não tem valor algum. O que tem valor é se você faz a vontade de Deus. Se você lê a palavra e pratica a palavra de Deus. Se você lembra que Jesus morreu por você e procura conformar a sua vida, imitando aquilo que ele fez, negando a si mesmo, tomando também a sua cruz e seguindo a Jesus, é isso que é o mais importante. Aleluia. Então aqui nós distribuímos a ceia para todos aqueles que creem que Jesus morreu na cruz. Quantos aqui creem que Jesus morreu na cruz? Crianças, vocês creem que Jesus morreu na cruz por vocês? Por que Jesus morreu na cruz por vocês? Por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, eles têm discernimento do que vai acontecer aqui? É capaz de, se você perguntar e pegar um deles à parte, eles vão dar um banho em vocês, meus irmãos. É capaz de eles terem mais conhecimento e discernimento que muito crente de 30, 40 anos de igreja. Sabe? Então, nós ensinamos. E eu queria dizer para você, nós até fizemos isso no curso de diáconos, né? Ensinamos sobre essa questão da ceia, da ministração, da celebração da ceia. Temos até uma apostila específica só sobre a ceia, que depois você pode me pedir, eu vou dar uma cópia para você. Mas é interessante que, se você analisar a ceia do Senhor, quando Jesus partiu o pão e dividiu ali o cálice de vinho com os seus discípulos, ele fez isso numa festa judaica. Qual é o nome dessa festa judaica? Qual é o nome da festa judaica? Páscoa. Então a ceia, meu irmão, ela é a continuação da Páscoa, ela foi herdada da Páscoa. A Páscoa, ela simbolizava a libertação do povo. O Senhor libertou o seu povo, só que antes de libertar, ele passou no Egito com o anjo da morte e orientou os judeus, todas as famílias judaicas, a matar um cordeiro. Eles iam comer esse cordeiro na Páscoa. E com o sangue desse cordeiro, eles tinham que passar pelas beiradas das portas de cada casa de judeu. Esse sangue que estava ao redor da porta de cada judeu era a proteção que eles iam ter quando o anjo da morte passasse. Então o anjo da morte ia descer sobre o Egito, e quando ele visse o sangue nos umbrais das portas, ele ia passar reto, não ia entrar, não ia matar ninguém. Mas de toda casa que ele chegasse perto e não visse o sangue, ele ia entrar e matar o primogênito, o filho mais velho da família ia morrer. E naquele dia, muitos egípcios choraram amargamente a morte dos seus filhos primogênitos. Mas os judeus que obedeceram ao Senhor, colocaram o sangue ao redor da porta, não perderam os seus filhos primogênitos. O que simbolizava esse sangue, meu irmão? Esse sangue do cordeiro simbolizava o quê? O sangue de quem?
O sangue de Jesus. Não está escrito, João não diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro de Deus. Pelo seu sangue nós recebemos a redenção. Pelo sangue de Jesus nós fomos purificados, lavados dos nossos pecados. Amém? Só que eu queria contar uma coisa para você. Na tradição judaica, quando eles ministravam a Páscoa, o Senhor orientou para eles, olha, ensinem os seus filhos que o Senhor veio aqui, passou com o anjo da morte, mas poupou as famílias judaicas. Ele poupou as famílias judaicas. E levou vocês para a terra prometida, salvou vocês, livrou vocês da escravidão e levou para uma terra que mana leite e mel. Quando celebrarem a Páscoa com toda a família, os seus filhos vão perguntar, o que é isso, pai? E você vai dizer, essa é a Páscoa do Senhor, porque o Senhor nos libertou quando nós éramos escravos no Egito. Então, meu irmão, os próprios judeus foram orientados pelo Senhor a usar o simbolismo que estava por trás da Páscoa, e hoje nós celebramos a ceia como substituta da Páscoa. O simbolismo que estava por trás já era até uma estratégia para ensinar os filhos a respeito da libertação. Então, meu irmão, mesmo uma criança que ainda não tem muito conhecimento, ela vai ver todo mundo tomando e ela vai tomar também. Ela vai falar, mas o que é isso? É a oportunidade que um adulto crente tem para falar, sabe o que significa isso aqui? Isso aqui é o corpo de Jesus que foi partido por nós. E esse suco de uva aqui é o sangue dele que ele derramou para que eu e você não fosse condenado e sim recebesse a libertação e a salvação através de Cristo Jesus. Meu irmão, a gente está fazendo alguma coisa um pouco invertida. Por quê? Lembra que quando Jesus estava pregando, muitas vezes ele pregava em casas, pregava no monte, pregava à beira do mar da Galileia. Às vezes ele andava de uma cidade a outra, as multidões iam junto com ele. E em determinado momento, Jesus estava em um lugar e as pessoas começaram a trazer crianças para perto de Jesus. O que os discípulos que simbolizavam, representavam a igreja, o que os discípulos fizeram? Tentaram impedir que as crianças chegassem até Jesus. Meu irmão, qualquer semelhança não é mera coincidência. Será que a gente não está tentando impedir, da mesma forma que os apóstolos, apóstolo Pedro, os demais, não, tira essas crianças daqui. Talvez porque criança atrapalha, né? Criança faz barulho, criança é difícil de você controlar. Não. Mais importante são os adultos. Sabe? Principalmente na cultura judaica, você sabe que na contagem das pessoas não entravam mulheres e crianças, só homem era contado. Então mulher e criança era considerado como um ser abaixo, inferior. Será que não é por isso que os apóstolos falaram assim, não, tira as crianças daqui? O que Jesus respondeu para eles, amados irmãos? Fala para mim. Deixai-as vir até mim, porque dos tais pertence o reino dos céus. Meu irmão, eu não tenho certeza que todo adulto vai para o céu. Mesmo adulto batizado, mesmo adulto que toma ceia, porque Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então os adultos, não basta ir à igreja, não basta se batizar, não basta tomar ceia, não basta colocar uma Bíblia debaixo do braço para achar assim, não, estou salvo. Não, você tem que fazer a vontade de Deus. Agora, para as crianças, Jesus falou, dos tais é o reino dos céus. E ele diz, somente aqueles que se tornam semelhantes a elas que vão herdar o reino dos céus. Se tem alguém que a gente tem certeza que está salvo, são as crianças. Os adultos a gente não pode ter a mesma certeza. Por mais que uma criança erre e peque, ela não tem consciência do seu pecado, mas o adulto tem. O adulto tem. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. A criança que já está garantida no reino dos céus, o Senhor diz que o reino do céu pertence a elas. Eu estou negando que ela coma um pão e tome um cálice que simboliza a morte e ressurreição do Senhor Jesus. É isso mesmo que eu estou entendendo? Então tem alguma coisa errada, irmãos. Nós estamos tentando afastar aqueles que Jesus aproximou. Amém? Lembrando que a palavra ceia, ela tem uma origem na refeição. Refeição que eles faziam à tarde, um almoço. Quando a pessoa chamava outro para almoçar, falava, vamos lá ceiar na minha casa? Era isso.
Então eles participaram da ceia, da refeição de Páscoa com Jesus. Claro que não tinha como Jesus fazer a ceia para 500 pessoas, então ele fez ali para os 12. Mas os 12 iam continuar ali através de toda a igreja ministrando e celebrando a ceia do Senhor. Mas você não encontra nenhum texto na Bíblia dizendo que crianças não podem participar da ceia. Nem nos evangelhos, nem em Atos e nem em Coríntios. Você não encontra em lugar nenhum dizendo que crianças não podem participar da ceia do Senhor. Então, amados irmãos, só para entender o texto que nós acabamos de ler, 1 Coríntios, o texto é muito claro. E ele repete, preste atenção, no versículo 17 ao versículo 34, ele repete muitas vezes, ele dá muitas pistas mostrando qual era o problema, o que era tomar ceia indignamente. Uns estavam enchendo a pança e até se embriagando com vinho, e outros estavam indo para casa com fome. Estudiosos dizem que, inclusive, quem fazia isso é aqueles que tinham mais condições financeiras. E eles não faziam um copinho pequenininho e um pãozinho, só um pedacinho, não. Eles faziam uma grande refeição para que a igreja tivesse comunhão. E aí tinha uns marmanjos que chegavam lá e comia tudo. E às vezes era gente que tinha dinheiro para comer em casa. O que Paulo falou para eles? Você está com fome? Vai comer em casa. Que vergonha. Vocês estão tomando para a própria condenação. Então, aí ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que há um problema na interpretação desse versículo, que as pessoas pensam, não, examine-se o homem a si mesmo para ver se tem algum pecado. Se achar algum pecado é porque não pode tomar. Eu tenho que me examinar, e se eu achar algum pecado, eu não posso tomar ceia, porque senão eu vou estar tomando indignamente. E Paulo disse que por isso que muitos dormem, muitos morreram, muitos estão doentes, muitos estão fracos. Mas será que é isso que Paulo está dizendo? Porque se cada um aqui se examinar, olhar para si mesmo, vai encontrar não apenas um, mas muito pecado, não é? Porque em 1 João capítulo 1, diz que se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Não. Esse é outro. Quem não tiver pecado, quem disser que não tem pecado, já está pecando, já, né? Nós nascemos com a natureza, com a inclinação para as coisas erradas. Claro que isso não é desculpa para a gente se entregar para o pecado. A gente luta contra o pecado, mas nessa luta, às vezes a gente cai, às vezes a gente falha. E quando falhamos, nos entristecemos, pedimos perdão ao Senhor, confessamos as nossas culpas ao Senhor e Ele nos perdoa. Mas pecamos. Então, a ceia simboliza a morte de Jesus. Jesus morreu pelo quê? Por causa dos nossos pecados. Porque se você for santo e não tiver pecado, você nem precisa do sacrifício de Jesus. Você precisa do sacrifício de Jesus exatamente porque você é um pecador. Exatamente porque eu sou um pecador. E eu tenho que lembrar que é este sangue simbolizado no suco de uva, que é este corpo que está sendo simbolizado no pão. É esse sacrifício que me deu a justificação. Não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou bonitinho, que eu sou justificado, não. Eu sou justificado e salvo pelo sangue do Cordeiro, pelo corpo que foi partido na cruz. É isso que me santifica, é isso que me justifica. Amém? É isso que vai te salvar, meu irmão. Aleluia. Mas isso aqui, meu irmão, é um símbolo, tá? É um elemento. Então, aqui nós não consagramos elementos, nós damos graças. Não foi isso que Jesus fez? E hoje nós não podemos esquecer. Vamos enfatizar principalmente essa questão. Dar graças. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Paulo ensinou. Nós vamos dar graças pelo pão, graças pelo vinho ou suco de uva, tá? Nesse caso é suco de uva, tá? Fique tranquilo. Suco de uva integral. Então, nós vamos dar graças e vamos repartir, distribuir entre todos. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê que esse povo da igreja de Corinto estava cometendo um grave pecado ao não dividir o pão com o outro? Eles estavam negligenciando e desprezando o maior princípio da igreja, que é o amor ao próximo. E o amor sacrificial, o amor que te move para repartir, para compartilhar, para ajudar. Se você não ajuda o próximo, se o seu amor é apenas de boca, meu irmão, você não entendeu nada sobre igreja. Amém? Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, todos vão saber que são meus discípulos. Só que a Bíblia está recheada de textos dizendo que o amor não seja fingido, que o amor não seja só de boca, mas que seja em ação.
em atitude, quando você ama as pessoas com atitude, meu irmão, você entendeu o que é a igreja do Senhor, qual é o propósito de Deus para nós. Aliás, Jesus, quando ele vai dizer sobre o maior mandamento, ele vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas quando Paulo vai falar sobre o maior mandamento, ele vai falar assim, olha, o maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Quando você ama a Deus, é óbvio que você vai amar o próximo. O próprio João diz, tem gente que diz que ama a Deus, que não vê, sendo que não ama o próximo, que está ali vendo todos os dias. Está enganando a si mesmo. Então, de que forma nós demonstramos o nosso amor a Deus? Principalmente e começando pelo nosso amor ao próximo. Amém? Então isso é um símbolo também do amor ao próximo, da comunhão. A ceia não simboliza apenas a morte, a ressurreição do Senhor, mas também simboliza a comunhão. Talvez é por isso que algumas igrejas não dão ceia para pessoas de outras igrejas, mas nós entendemos que o Senhor quer que todo o mundo, todos aqueles que creem, seja uma grande família espiritual. Só existe um povo, irmão. Não existe. Lá no céu não vai ter várias placas de igreja, várias igrejinhas separadas. Lá só vai ter um povo, que é o povo formado pelos remidos, pelos comprados, justificados com o sangue de Jesus. Amém? Então, baseado nessa palavra, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Leia esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, com mais calma na sua casa. Procure outras traduções, procure um dicionário bíblico e entenda bem as palavras. Você vai perceber que, às vezes, a gente cria a regra que não está na Bíblia. Não tem nada a ver com os mandamentos do Senhor. A regra é clara, como diria Arnaldo, né? Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Qual é a regra para tomar, para ser digno de tomar a ceia do Senhor? Discernir o corpo de Cristo, crer no Senhor Jesus, examinar a si mesmo. Então, a ceia não é o culto em que você vai examinar o próximo. Aquele ali, olha, eu vi ele ali. Não, a Bíblia não diz examine o seu próximo. Não, examine a si mesmo. Amém? Olha para o seu dedo aí, meu irmão. Olha aí para o seu indicador. Agora aponta para você. Examine a você. Deus não te chamou para ser fiscal de crente, examinador de vidas alheias. É para você examinar você. Amém? Examinando agora você mesmo, é claro que você vai achar pecado. Arrependa-se. Arrependa-se. É um momento de reflexão para você lembrar e se entristecer pelos seus pecados. Lembre quantas coisas você fez, não só essa semana, mas desde a última ceia até esta ceia. Quantas coisas erradas, quantas vezes que você pisou na bola. Mas que isso não sirva de motivo para você deixar de tomar ceia. Não, arrependa-se dos seus pecados. Confesse o seu pecado. Faça um compromisso com o Senhor de que você vai lutar contra esses pecados que estavam presentes na sua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos então ter esse período em primeiro lugar, de reflexão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora, meu irmão. Tente se concentrar, não se distraia com nenhum barulho, com nenhum som, com nenhuma preocupação. Lança a sua ansiedade agora diante do Senhor. Queria que você pensasse aí, nesse último mês. Nós estamos aqui no primeiro domingo do mês de agosto. Como foi o mês de julho? Você viveu mais praticando a justiça, falando a verdade, usando palavras que edificam ou palavras torpes, palavras que derrubam? Você pensou no próximo? Você discutiu, brigou, gritou, talvez alimentou pensamentos impuros? Reflita aí, meu irmão. Examine a si mesmo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, pecadores. Pecamos pensando, falando, agindo. Pecamos quando deixamos de agir da forma correta.
Pecamos, Senhor, muitas vezes sendo egoísta, sendo avarento. Pecamos, Senhor, muitas vezes te trocando por coisas. Tem misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa, lava a tua igreja, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria convidar aqui agora o diácono David. Amém? Diaconisa Esther. Nós vamos então dar graças aos elementos. Lembrando que essa cruz aqui também é um símbolo, tá, meu irmão? Se um dia você vê alguém endemoniado, não adianta apontar a cruz assim, igual você vê nos filmes, que não vai resolver nada, tá bom? É só um símbolo. Agora, se você pratica o princípio daquele que morreu nessa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, aí sim. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Então a cruz está vazia. Quem pode dar um glória a Deus? A cruz está vazia porque o nosso Deus, que se fez carne, ele ressuscitou. Amém. Vamos então todos estender as mãos. Vamos dar graças pelo pão, pelo cálice. Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, por estes elementos que simbolizam, Senhor, o teu amor. Simbolizam a prova do teu amor para a humanidade. O Senhor amou o mundo de tal forma que o Senhor deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Este cálice também, Senhor, simboliza, Pai, o sangue daquele que morreu. Senhor, ele foi torturado de tantas formas. Ele tomou chicotadas, pauladas, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Saiu muito sangue do corpo dele. E tudo por causa dos nossos pecados. Era para nós estarmos lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Através das suas feridas, das suas pisaduras, das suas chagas, nós fomos curados, sarados. A ferida de Jesus curou as nossas feridas. O sangue de Jesus que foi derramado purificou a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo cálice. Obrigado, Senhor, pelo pão. Em nome de Jesus. Amém. Quantos daqui que creem no Senhor, eu te convido a participar então da ceia do Senhor. Se você crê que Jesus, ele viveu entre nós, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, então participe conosco da ceia do Senhor. Se você não crê no Senhor, nós respeitamos a sua fé, então não faz sentido você participar da ceia do Senhor. Amém? Por favor, Diácono David, distribua o pão. De Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte de Jesus. Aquecidos com sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. Aprendo a perdoar.
Aleluia. Levante o pão. Então o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vamos repetir, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Todos comamos o pão. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Te adoramos, Jesus, nesta noite. Celebramos o Teu nome, celebramos a Tua morte, mas acima de tudo celebramos a Tua vida, porque a morte não pôde segurar o Senhor. O Senhor venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Você agora vai receber o cálice, meu irmão. Continue lembrando, memorizando, examinando a si mesmo e lembrando do símbolo por trás desses elementos. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Antes de você beber, meu irmão, você reparou no que o apóstolo Paulo disse? É a boca de Deus falando através da boca do apóstolo Paulo. Este cálice simboliza a nova aliança. Nós não fazemos parte da antiga aliança, meu irmão. Fazemos parte da nova e eterna aliança. É um novo contrato entre Deus e os homens. É um novo pacto entre Deus e os homens. Antigamente existiam sacrifícios de animais, hoje não tem mais. Antigamente, pessoas eram apedrejadas. Os inimigos eram físicos, pessoas de outras nações. Hoje em dia, a nossa luta não é mais contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Fomos convocados a amar, inclusive, os nossos inimigos. Então, lembre-se sempre disso. Esse cálice simboliza não apenas a morte e ressurreição de Jesus, mas também a inauguração da nova aliança. Amém? Todos bebamos em memória do Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu corpo, Senhor, pelo teu sacrifício completo. O Senhor foi tentado, mas não caiu em nenhuma tentação. O Senhor resistiu até o fim, até a morte de cruz. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está. Vamos celebrar, o Senhor ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. Levante suas mãos. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais Ele removeu a sua culpa. medo atrás. Este é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia em mim. Tem poder do inferno irá, das suas mãos me arrastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Até o dia em que o Senhor voltar ou nos chamar. Permaneça confiando nele, crendo nele. Aleluia, Senhor. Continue amando o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Estamos terminando mais um culto maravilhoso, celebrando a ceia do Senhor. Teve ordenança aí de diácono, teve bênçãos e mais bênçãos. Amém? Lembra que repartir o pão tem vários sentidos, e um dos sentidos é exatamente você pensar que o teu próximo às vezes não tem o pão que você tem para comer, tá bom? Você tem duas peças de roupa, Jesus disse, dê uma a quem não tem, tá? Você tem 2 pães, dê um pedaço de pão a quem não tem. Quem faz isso cumpriu a lei de Cristo. Palavra do Senhor Jesus. Então vamos agradecer e encerrar. Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pelo privilégio, oportunidade que o Senhor nos dá de poder fazer parte da tua família, de poder participar da tua mesa, de poder, Senhor, em nome de Jesus, ter comunhão com os nossos irmãos. É um privilégio termos acesso à tua palavra, ter a liberdade nesse país de cantar e adorar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio, por este culto, Senhor. Nós te pedimos, leva, Senhor, o teu povo debaixo da tua proteção. Que a tua graça, Senhor, que a tua paz esteja sobre cada um deles, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Ao despedir, nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Eu amo você em Cristo Jesus.